Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Que bom que você está aqui, eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a superar os seus medos e criar a sua vida de coragem. E hoje um assunto muito pedido, muitas pessoas sempre me pedem para falar sobre este assunto aqui, e eu vou colocar aqui para você, ó. Será que é possível? E eu vou pedir muito a sua ajuda para compartilhar essa live. É possível viver sem depressão? É possível ter uma vida longe da depressão? E é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho em mais uma live da blindagem emocional. É uma live, olha, que eu quero que você anote muitas coisas, eu quero que você compartilhe essa live precisa chegar para mais pessoas, porque é um assunto sério. É um assunto para quem já viveu a depressão, ou para quem vive a depressão, sabe que esse assunto não é brincadeira. Esse assunto não é uma coisa que você tenha que ter vergonha, inclusive, de falar, porque você precisa pedir ajuda para sair desse estado depressivo. Então a gente vai falar sobre isso. É possível viver sem depressão? Então eu quero que você compartilhe essa live, até porque a gente tem a nossa meta aqui, daqui a pouquinho eu vou falar dela, para você ganhar um livro, se a gente atingir essa meta de pessoas simultâneas nessa live. Deixa eu dar um bom dia, diz de onde você é. Diz de onde você está falando. Se você está aqui pela primeira vez, também diga que é a sua primeira vez para eu te dar um bom dia especial. Bom dia para Márcia Nascimento, a Vanessa, o Rodrigo, a Carla, a Elizabeth, a Valéria, a Penélope, a Dedé.deza. Bom dia, a Simoni, a Ana Maria também por aqui, a Cris, fala Cris, seja muito bem-vinda, a Fátima Marques, a Clarissa, a Marlene, hipnoterapeuta, minha amiga, seja muito bem-vinda, Marlene, bom dia, a Grauci Merlin também por aqui, a Daniel Parisotto, a Praiara, a Andréia, muita gente que já estava aqui ontem, que legal, a S. Gorlon Geni, a Carla de Gaspar, Santa Catarina, bom dia, o Toshio de Suzano, que legal, Paulinha também por aqui, Estúdio da Bela, a Sônia.bolos, a Vanessa, oi Vanessa, bom dia, Socorro Magalhães, seja muito bem-vinda, o Marcelo também por aqui, a Adriana chegando também por aqui, ó, compartilha essa live, como eu disse, esse assunto que a gente vai falar é um assunto muito importante, que muitas pessoas desprezam, quem vive a depressão sabe muito bem disso, as pessoas olham para isso como algo menor, como frescura, como mimimi, e só quem vive ou já viveu sabe que não é. Então, ó, eu quero que você compartilhe essa live, tem um aviãozinho aí em algum lugar aí no seu celular, compartilha essa live, coloca para o máximo de pessoas que você conhece que vão te ajudar, que vão agradecer você por essa ajuda, eu tenho certeza disso. Porque a gente vai falar aqui de um conteúdo para você entender a depressão, como é que funciona esse mecanismo da depressão e como você pode definitivamente se livrar disso. E se nós atingirmos 70 pessoas simultâneas, eu espero hoje sortear esse livro. A gente vai sortear esse livro daqui, ó. Esse livro aqui, ó, o Desbloqueie o Poder da Sua Mente, do meu amigo Michael Arruda. Um ótimo livro, um livro que eu tive o prazer na primeira edição de revisar. Então é um ótimo livro para você entender ainda mais o que a gente vai falar aqui, tá bom? Então, ó, se nós chegarmos a 70 pessoas simultâneas na live, haverá o sorteio. Eu espero de verdade. A gente está construindo isso. No primeiro dia a gente quase chegou, ontem também ficamos perto. E eu acredito que você vai me ajudar a chegar a essas 70 pessoas simultâneas para que você possa concorrer a esse livro e principalmente para que essa mensagem ela chegue a mais pessoas. Deixa eu dar mais um bom dia, vai chegando aqui, vai falando de onde você é, de onde você está falando. A Vera Lúcia, seja muito bem-vinda. A Cibele Coelho, fala Cibele. Cibele, tive o prazer de conversar ontem, né Cibele? Seja muito bem-vinda. A Sheila também por aqui. Bom dia Adriana, a Edilene Santos, a Marina Bustos, a Sueli também. Luiz Fernando, fala Fernando, seja muito bem-vindo. A Rosângela também chegando por aqui.
espalhe essa live, tá bom? Espalhe essa live porque você está ajudando outras pessoas, porque a gente vai falar de um assunto muito sério que é a depressão. E antes da gente começar, um recado aqui também importante para você. Mapa da Coragem, evento online gratuito de 1 a 7 de maio. Você pode se inscrever gratuitamente agora. Se você escreve aqui é hashtag Mapa da Coragem. Escreve aqui, hashtag Mapa da Coragem. Ó, como está escrito aqui, ó, Mapa da Coragem, você vai receber no teu inbox um link para você colocar apenas o seu e-mail. Você vai colocar apenas o seu e-mail e aí você vai ter a chance, primeiro, de se cadastrar gratuitamente no Mapa da Coragem e também entrar num grupo de WhatsApp. O nosso grupo está crescendo, pouco a pouco está crescendo. E eu tenho mandado diariamente áudios depois das lives ou um pouquinho depois. Ontem eu mandei na hora do almoço para complementar esse conteúdo, o conteúdo que você vai ver aqui hoje. Então é um conteúdo exclusivo para quem está no grupo. Boa, Carla, exatamente. Já se cadastre, já entra no grupo de WhatsApp, tá bom? Mapa da Coragem de 1 a 7 de maio para você participar e para você alcançar a tua liberdade. Esse é o objetivo, é um mapa mesmo, que eu vou te apresentar um passo a passo para você criar a sua vida de coragem. Pega papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai falar sobre este assunto aqui. É possível viver sem depressão? É possível realmente viver sem a depressão? E a primeira coisa que eu inclusive falei ontem é reconhecer que existe um problema. Muitas pessoas que estão depressivas, vivem a depressão há muitos anos, elas não admitem isso. Elas não admitem isso. Você conhece alguém assim? Diga aqui sim ou não se você conhece alguém que você sabe que, você percebe que ela tem comportamento depressivo, mas ela não assume. E a gente precisa primeiro reconhecer que existe um problema. E eu vou te contar uma história. Eu vivi por 2 anos uma depressão silenciosa. E eu tinha vergonha de admitir para mim mesmo e, claro, para as outras pessoas que eu estava depressivo. E eu fui por um caminho muito perigoso. É um caminho que eu não aconselho ninguém, que foi ficar sozinho, não falar com ninguém, achar que eu sozinho poderia dar conta. E isso foi um grande risco. É um grande risco quando você vai sozinho. Então perceba que reconhecer que você tem um problema e pedir ajuda é fundamental. Faz sentido isso para você? Ó, a Elizabeth conhece, a Vanessa conhece pessoas que vivem a depressão e talvez elas tenham vergonha de falar sobre isso. Por quê? Porque existe uma mentalidade da nossa sociedade de que o depressivo, na verdade, é uma pessoa que está com frescura, que basta ele ir lá pegar uma enxada e carpir o mato. Eu já li esses comentários aqui no meu Instagram. Para de frescura, vai lá e faz. É só ir lá e fazer. Não é assim. E aqui, algo que eu falei ontem para você, que eu quero que você recorde, se você não assistiu, se você assistiu, que você recorde, e se você não assistiu, que você veja pela primeira vez. O que você não resolve aqui na sua mente, o seu corpo transforma em doença. O que você não resolve na sua mente, o seu corpo vai transformar em doença. E para quem vive a depressão, sabe muito bem do que eu estou falando. E aqui a resposta para a pergunta dessa live, se é possível você viver sem a depressão, é sim. Sim, é possível você viver sem a depressão. Ó, Sueli, já passei por isso sozinha e procurei ajuda sozinha, pois já estava pensando em algo ruim. Obrigado pelo seu compartilhamento corajoso, Sueli. Obrigado mesmo. Ainda bem que você procurou ajuda. Sozinha sempre é mais perigoso. Então você precisa resolver o que tem aqui na sua mente para que isso não se transforme em doença. E a depressão, sim, é possível você viver sem a depressão. E eu vou te explicar hoje nessa live como que você pode fazer isso. E o que eu vou te contar aqui não é apenas teoria. São horas e horas de consultório.
horas e horas de atendimento, horas e horas de hipnoterapia, horas e horas de blindagem emocional, que é o meu programa de 21 dias. Milhares de pessoas que já passaram por esse programa, pessoas que também viviam a depressão e conseguiram sair dela. É possível. Faz sentido isso para você? Mas eu quero pedir tua ajuda. Compartilha mais essa live. Vamos lá, vamos compartilhar porque esse assunto é sério. Eu queria que essa live chegasse para pelo menos 70 pessoas. Pega aqui o aviãozinho, manda para essas pessoas para a gente sortear esse livro aqui no final. Se você me ajudar e a gente fazer essa live chegar a mais pessoas, eu vou sortear esse livro aqui, o Desbloqueie o Poder da Sua Mente, do meu amigo Michael Arruda. Para a gente começar a nossa conversa, eu vou pedir para você escrever muito, porque é importante que você escreva, porque esse conhecimento fica mais tempo na sua mente. Eu quero que você escreva o seguinte e guarde e não esqueça mais. Todo sintoma tem uma causa. Escreva aqui. Todo sintoma tem uma causa. E a depressão é um sintoma. A depressão é um sintoma. Ou seja, a depressão tem uma causa. Porque teoricamente, e eu gosto de falar isso teoricamente, porque daqui a pouco você vai entender por que é teoricamente. Teoricamente você não nasceu depressiva, você não nasceu depressivo. Teoricamente, todo sintoma tem uma causa. A depressão, para quem vive ela ou para quem não vive, mas tem pessoas próximas que vivem, a depressão ela pode ser caracterizada, definida como um transtorno da mente que altera significativamente o humor das pessoas. A pessoa pode estar muito bem e por alguma coisa que acontece, um gatilho, ela fica muito triste. A depressão ela é reconhecida como uma tristeza profunda. A depressão é reconhecida como uma tristeza profunda, uma espécie de vazio existencial. E tem também o acúmulo de pensamentos negativos, pensamentos mórbidos. E tudo isso leva a comportamentos indesejados, a comportamentos que você não gostaria de ter, no qual normalmente a única pessoa prejudicada é a pessoa depressiva. Normalmente. Claro que isso afeta a família também, mas normalmente a maior prejudicada é a própria pessoa depressiva. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Todo sintoma tem uma causa. Todo sintoma tem uma causa. Por isso que a gente precisa, dentro da nossa cultura hoje, como sociedade, a gente precisa entender que tratar apenas o sintoma não resolve. É preciso tratar a causa. Se você não trata a causa, ela está lá todos os dias. E aqui, para o depressivo, tem algo que é muito importante você saber e reconhecer. O ambiente que você vive alimenta a depressão. O ambiente em que você está alimenta essa depressão. E aqui eu sei que é difícil às vezes você reconhecer, sabe por quê? Porque quem alimenta a sua depressão, a sua tristeza profunda, pode ser a mamãe, pode ser o papai, pode ser o marido, pode ser a esposa, podem ser os filhos. Como assim, ô gata? São as pessoas que eu amo e que me amam? A gente precisa entender que cada pessoa tem a sua história e nem sempre as coisas acontecem do jeito que você imaginava. Faz sentido isso para você? A gente inclusive vai falar, deixa eu fazer dar um spoiler aqui, a gente vai falar no sábado, olha só, as lives da blindagem emocional vão até dia 30 de abril, elas vão agora, inclusive sábados e domingos, tá? Inclusive sábados e domingos. E a gente... Opa! Deixa eu só tirar aqui. Opa, aí. No sábado, a gente vai falar sobre como é viver com uma pessoa narcisista.
A gente vai falar sobre isso, é um assunto inédito que eu nunca falei em live. E muitas pessoas estão vivendo ao lado de pessoas narcisistas, que pode ser o marido, a esposa, o pai, a mãe. E essas pessoas alimentam essa depressão. Faz sentido isso para você? Escreve aqui, o ambiente alimenta a depressão. Escreve aqui, o ambiente alimenta a depressão. É por isso que para você sair da depressão, você precisa primeiro tratar a causa, dar um novo significado para essa causa, e você vai entender isso daqui a pouco, você vai precisar fazer escolhas, como, por exemplo, se desconectar de certos ambientes. Porque existem ambientes que estão sendo tóxicos para quem tem a depressão. Imagina você que tem a depressão, você sendo constantemente colocada para baixo. Quando você é desmerecida, desvalorizada, como é que você se sente? Bem, não é, certo? Você não se sente feliz quando você é desvalorizada, quando você não é respeitada. Você não fala, opa, que legal, estou sendo desrespeitada. Não, você fica triste, porque a tristeza é uma emoção. Faz sentido isso para você? A tristeza é uma emoção. Então o ambiente que você vive hoje, ele contribui absurdamente para essa depressão, para manter essa depressão. Boa Ana, boa Elizabeth, boa Valéria, o ambiente alimenta a depressão. Oi Aleph, seja muito bem-vindo. A Marta Gontijo, a Evelyn, a Andréia, a Solange, muito bom. A Renata, oi Renata. Compartilha essa live para a gente chegar a 70 pessoas. Compartilha essa live ela é utilidade pública. A gente está falando de um assunto sério. Porque o ambiente muitas vezes vai desvalorizar e vai diminuir o que você está sentindo. Ah, isso é frescura, para de mimimi. E uma das piores coisas para a pessoa depressiva é a falta de acolhimento. Faz sentido isso para você? Para quem já viveu isso? É a falta de acolhimento. Porque o depressivo, ele é visto como fraco. Bom dia, Marcos, seja muito bem-vindo. Ele é visto como fraco. O depressivo, a depressiva é vista como fraca, como alguém, como se fosse alguém menor. Agora imagina uma pessoa que já se sente diminuída, vivendo isso o tempo todo. A grande verdade é que sem apoio real não dá para você vencer a depressão. Por isso que a depressão não é uma caminhada solitária, não deve ser uma caminhada solitária, não deve. E quanto mais cedo você resolve isso, melhor. Infelizmente, a gente vê cada vez mais jovens, adolescentes, depressivos, cada vez mais. E você, talvez que hoje viva a depressão, a tua depressão, ela começou lá atrás. E se você tivesse tratado lá atrás, se você tivesse tido o apoio das pessoas, do pai, da mãe, para tratar isso para valer, você não estaria sofrendo hoje. E eu estou dizendo isso que não é para você culpar ninguém não, tá bom? Mas, quanto mais cedo você trata, melhor. Por quê? A depressão ela vai se tornando mais forte com o tempo. Se você tratasse lá no início, os sintomas hoje seriam menores. Com toda certeza. Só que isso está dentro da nossa cultura, que é a gente só começa a tratar algo importante quando a gente tem o problema. A gente não faz a prevenção. É por isso que você precisa, mais do que nunca, presta atenção no que eu vou te dizer, entender que existe um ponto inicial para essa depressão. Muitas pessoas acham que a depressão começa, por exemplo, quando o meu marido me traiu. E aí eu fiquei muito triste e agora eu estou depressiva. Minha mulher me largou e agora eu estou depressiva. Agora eu fali e estou depressivo. Não. Essa depressão,
ela tem um ponto inicial. Ela tem um início, ela tem um começo. E aqui, o que eu quero dizer para você é a importância de, mesmo você hoje num estado depressivo, você precisa agir. Escreve aqui, sem ação não há transformação. Escreve, sem ação não há transformação. E eu sei que é difícil, muitas vezes, quando você está lá embaixo, agir. Mas se você não agir, e principalmente se você não pedir ajuda, você continua no mesmo buraco. E é isso que alimenta ainda mais a depressão, ela vai ficando mais forte. Por quê? Porque as pessoas têm medo de pedir ajuda, elas têm medo de admitir, reconhecer que existe hoje um problema. E é por isso que aí é muito mais fácil remediar. Porque o remédio alivia o sintoma. Mas não resolve o problema. Só que aí você vê um monte de gente, e talvez seja o seu caso, pessoas que são praticamente zumbis. Zumbis. Vivendo à base de remédio. O remédio é importante, ele serve, muitas vezes, como eu digo, para tirar você do buraco, porque você está num buraco muito fundo. Mas no momento que você tirou, que você saiu do buraco, você deveria ter vida normal. Só que você não consegue viver sem o remédio. E por que você não vive sem o remédio? Porque você não tratou a causa. Então, sem ação não há transformação. E aqui é importante não esquecer disso. Existe uma causa. Aonde que começou? E aonde começou, mesmo sem te conhecer, eu sei. Eu sei onde começou. Na sua infância. E a pergunta que eu te faço: o que aconteceu na sua infância? A tua infância é o ponto de partida. É o ponto de partida. Compartilha a live enquanto eu bebo uma água. Compartilha, porque agora a gente vai entrar no assunto mais importante aqui desse conteúdo. Compartilha a live para a gente chegar a 70 pessoas. 70 pessoas simultâneas. Vamos lá. Ajuda outras pessoas também. Não fica só querendo ser ajudado. Ajude outras pessoas. Para você ser ajudado, você precisa ajudar também. A vida é dar e receber. Dar e receber. Compartilha, não custa nada você apertar o botão aqui e compartilhar essa live. E eu não estou falando por mim, não. Estou falando por conta do conteúdo. Esse conteúdo é utilidade pública. E talvez uma pessoa que assista essa live, um trecho dessa live, ela vai entender a história dela e ela vai procurar ajuda. Porque a depressão é uma grande prisão. Quem vive a depressão sabe do que eu estou falando. É uma grande prisão. E tudo tem uma causa. E a infância é o início disso. Eu cravo para você, não é nem eu acho, eu cravo para você. 99,999999% dos casos de depressão que existem no mundo tem como causa algo que aconteceu na infância. Algo que aconteceu, inclusive na gestação. Porque a partir dos 3 meses de gestação, tanto o bebê quanto a mãe vivem no mesmo campo emocional. Escreva aqui, campo emocional. Vivem no mesmo campo emocional. O que a mãe está vivendo, o bebê está vivendo. Toda a tristeza, angústia, a raiva, a mãe vivendo isso, o bebê também está vivendo, porque eles estão juntos. Existe uma fusão emocional. E a partir desse momento, você está aprendendo muitas coisas. Eu vou falar alguns casos aqui, alguns só, de depressão que eu atendi com a hipnoterapia. Eu vou te falar as causas dessa depressão e de pessoas que... Boa, Marcelo, obrigado. Obrigado, Marcelo. Gratidão aí por você fazer isso. Por compartilhar essa live. Essa live é utilidade pública.
O que eu vou te falar aqui são de casos de pessoas que trataram a depressão comigo através da hipnoterapia e hoje estão livres da depressão. Na gestação, só para você ter uma ideia. Imagina a mãe tá gestante, você tá lá na barriga da mamãe. E a mãe perdeu o pai. No meio da gestação, ela perdeu o próprio pai. Essa mãe fica triste. Muito triste. Essa tristeza, esse bebê vivenciou. Aí acontecimentos durante a infância vão aumentando essa tristeza. Por exemplo, essa mãe entrou num estado depressivo depois da morte do pai. Então ela depressiva, ela não estava conectada emocionalmente a esse bebê. Ela não conseguiu estar conectada emocionalmente a esse bebê. E aqui sem julgar essa mãe, mas é natural. Ela perdeu o pai. E aí ela não dá atenção para essa criança se sente desamparada, desacolhida e outros acontecimentos vão se sucedendo. Depressão criada e forte. Faz sentido isso para você? Isso pode ter acontecido na sua história, por exemplo, não é? Uma outra situação que eu já tratei aqui de causa de depressão. Você na barriga da mamãe, a criança lá, o bebê na barriga da mamãe, a mamãe teve uma gravidez inesperada. Totalmente inesperada. Ela era jovem. E o namorado, o pai da criança, não assume. Ela fica sozinha. Como que essa mãe se sente? Triste, com raiva. E aí com isso, essa criança está vivendo isso. Causa e depois outros acontecimentos vão alimentando essa tristeza. Faz sentido isso para você? A Kelly, tive depressão no parto do segundo filho e é nítido que ele é uma criança melancólica. Como evito que ele desenvolva depressão? Kelly, você precisa primeiro tratar a causa dessa sua depressão. Você tratando isso, eu não sei a idade do teu segundo filho, mas se ele ainda está na primeira infância, até os 7, 8 anos de idade, o fato de você emocionalmente se tratar, isso reverbera nele. E de uma certa maneira você está ajudando ele. Tudo bem? Faz sentido isso para você, Kelly? Vou falar uma outra história aqui que pode ser a sua. A mãe fica grávida, mas o pai da criança, é uma pessoa que está atarefada, muito trabalho, desconectada. E a mãe está vivendo numa cidade longe da família. Essa mãe se sente solitária. Por quê? Eu não consigo, né? Eu não tenho apoio, eu estou me sentindo sozinha, eu me sinto triste. E a partir daí essa tristeza ela é criada. Outra situação agora na infância, já depois do nascimento. A Kelly, sim, eu consegui tratar e me mantenho com terapia. Ótimo, se você tratou a causa, tá tudo bem. Ele tem 6 anos, se ele está vivendo, se você emocionalmente está bem, aí você tem que, obviamente, olhar para o teu ambiente, porque o que você está vivendo hoje, porque se de alguma maneira o ambiente está alimentando essa tristeza, você precisa cuidar do ambiente para que isso não aconteça mais. Tudo bem? A criança que constantemente era humilhada, apanhava dos pais, ou da mãe ou do pai, essa criança sente uma tristeza profunda. E não me venha com um papinho de, mas um tapinha não dói, naquela época. Isso é você, adulto, adulta, falando. Só que a tua criança, ela sabe o quanto doeu aquela chinelada ou aquela cintada. E não é apenas a dor física, é a dor moral. É a dor moral.
É humilhante você apanhar. É humilhante você apanhar. E isso alimenta, claro, essa tristeza da criança. Isso cria essa tristeza nessa criança. Um outro caso comum, que eu já tratei vários, que é curioso, mas acontece. Você, imagina que você nasceu e você é a rainha da casa, o rei, né, da casa. Só que aí, com 6, 7 meses de vida, mamãe engravida do seu irmãozinho. E aí mamãe precisa parar de te amamentar. Ela precisa parar de te amamentar por conta dessa segunda gestação. Essa falta de conexão cria muitas vezes uma interpretação de falta e de uma tristeza profunda. Outro caso que infelizmente é muito comum: crianças que sofrem abuso. Sofreu abuso e a partir dali uma tristeza profunda. Uma tristeza profunda. E esse abuso pode ser recorrente, que é pior ainda, ou mesmo que seja uma única vez. Esse abuso cria uma tristeza. Ah, Gata, mas eu não sei se eu sofri um abuso ou não, como que eu vou saber? A tua mente subconsciente guarda. Está tudo aqui na sua mente subconsciente. Essas memórias existem e você pode mudá-las, você pode ressignificá-las. O que aconteceu na sua infância explica muito quem você é e explica também a pior crença que existe, que eu vou falar para você daqui a pouco, e que sustenta a depressão. Existe uma crença que ela sustenta a depressão. Mas eu vou contar para você daqui a pouquinho, assim que você compartilhar de novo essa live. Compartilha essa live para a gente chegar a 70. Estamos chegando na metade, tanto da live quanto do número de pessoas aqui. Eu quero 70 pessoas simultâneas para a gente sortear esse livro aqui, o Desbloqueie o Poder da Sua Mente, do meu amigo Michael Arruda. É um ótimo livro para você entender. Enquanto você está compartilhando aqui, ó, vou lembrar você, Mapa da Coragem, nos dias de 1 a 7 de maio, para você reencontrar o caminho da liberdade, para você entender como você pode sair, talvez, desse sofrimento que você vem vivendo há tanto tempo e criar a sua vida de coragem. Basta você escrever aqui, escreve aqui a hashtag Mapa da Coragem agora, escreve e você recebe no seu inbox um link para você se inscrever e entrar no grupo de WhatsApp, porque no grupo de WhatsApp eu estou mandando áudios diários exclusivos para quem está no grupo de WhatsApp, complementando tudo que a gente está falando aqui, tá bom? Coloca aí Mapa da Coragem para você entrar no Mapa da Coragem, evento gratuito, uma série de aulas de 1 a 7 de maio. Eu garanto para você que vai ser incrível. A pior crença que existe. O que aconteceu na sua infância criou a pior crença. Mas para você entender essa pior crença, eu preciso que você entenda o que é crença. Crença é o quê? São as experiências e os aprendizados que você teve ao longo da vida. Tudo que você viveu desde a gestação se tornam as suas crenças. Faz sentido isso para você? Coloca aqui se isso faz sentido. Coloca um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Glória, digite Mapa da Coragem, que saiu um mas da coragem aqui. Digita direitinho para você receber, tá bom? Com a hashtag. Experiências e aprendizados tornam-se as suas crenças. Então, se a sua infância ela foi ruim, aconteceram coisas ruins, qual vai ser provavelmente a tua crença? A crença sempre vai ser de um viés ruim, que a vida não é boa. Sempre vai ter essa desconfiança de que a vida é boa. Então haverá um olhar já mais negativo, naturalmente. A gente já tem um viés mais negativo por conta da sobrevivência. Mas aquilo que aconteceu na tua infância vai alimentar essa crença. Então você vai olhar já para o mundo de uma maneira menos colorida.
Porque sempre existe uma interpretação. Escreve aqui, interpretação. Oi, Mônica, seja bem-vinda. Vovó Mônica, seja bem-vinda. Interpretação que a sua mente criou para algum fato e que sustenta essa crença. Beleza? Faz sentido isso para você? As suas experiências, tudo que você viveu, se tornam a sua crença. E as suas crenças, presta atenção aqui, que agora é a parte mais importante desse conteúdo aqui. Opa, eu dei um spoiler aqui, eu apertei errado. Finja que você não viu. As crenças geram o seu comportamento. Ou seja, você se comporta de acordo com aquilo que você acredita. Por exemplo, você está aqui hoje me ouvindo nessa live densa, que não é uma live fácil, não é uma live de motivação, eu não estou aqui, vamos lá gente, você consegue. É uma live difícil, por isso que eu honro você, você realmente mostra que quer transformar a sua vida. Você está aqui porque você acredita que essa live vai te ajudar. Ou seja, o teu comportamento, que é estar aqui, é gerado pelo que você acredita. Tudo bem? Várias coisas. Você acredita que beber água é saudável e é por isso que você bebe água. Então, o teu comportamento de beber água vem de algo que você acredita. Faz sentido isso para você? Boa, Mônica, gratidão pela sua vida. Estou em São Paulo, andando sem medo, a blindagem emocional divisor de águas. Gratidão, gato. Obrigado, Mônica. Parabéns, parabéns pela tua coragem. Excelente. As suas crenças geram o seu comportamento. E aí, o teu comportamento gera o teu resultado. Então, se hoje você tem um resultado X, isso vem do quê? Do teu comportamento. E o teu comportamento vem daquilo que você acredita. Agora eu vou te perguntar aqui e você me responde. O que você acha que é mais fácil de mudar? O que você acha que é mais fácil de mudar? Uma crença ou um comportamento? Escreve aqui, crença ou comportamento? O que você acha? O que é mais fácil de mudar? Escreve aqui. Escreve aqui nos comentários, eu quero saber o que você pensa a respeito. O que você acha que é mais fácil de mudar? Até porque, para você ter um resultado diferente, você precisa fazer coisas diferentes. Frase atribuída a Albert Einstein. Nunca se comprovou que é do Einstein, mas todo mundo diz que é do Einstein. Assim como todas as citações que você vê na internet, ou são da Clarice Lispector, ou do Manuel Bandeira. Né? Você vai ser, ou Machado de Assis, você sempre vai achar todo mundo, tudo que se fala é deles. O que você acha que é mais fácil mudar? Crença ou comportamento? Olha, a Glória escreveu comportamento. Escreve aqui. Eu quero saber o que você acha que é mais fácil de mudar. Crença ou comportamento? Para você ter um resultado diferente, você precisa fazer coisas diferentes. Olha só, a Sibeli, comportamento, a Clarissa, comportamento, a Carla, comportamento, a Valéria, comportamento. Vamos ver. A Simone, comportamento. O que é mais fácil mudar? A Lilian, comportamento. E eu vou te responder agora. Todo mundo errou. É muito mais fácil mudar uma crença. É muito mais fácil mudar uma crença. Por quê? Porque isso, crença, boa Elizabeth, exatamente, crença porque o resultado reflete o comportamento. Então, para eu mudar um comportamento, só se eu mudar a crença. Só se eu mudar a crença. Eu vou dar um exemplo aqui para quem já fez a sessão de avaliação comigo, eu sempre, ou normalmente eu faço isso, que é o exemplo do bolo de laranja. Imagina o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta. Imagine que hoje você decidiu fazer um bolo de laranja. Puxa, eu vou fazer um bolo de laranja. Imagine que você cozinha, vamos lá, vamos imaginar. Puxa, eu vou fazer um bolo de laranja. Estou com vontade de comer um bolo de laranja. Aí você pega farinha, você pega ovos e você põe abacaxi. Escreve aqui para mim, que bolo que você vai ter? Você pega farinha, você pega ovos e você coloca abacaxi. Qual é o bolo que você quer ter, que você vai ter no final? Farinha, ovos e abacaxi. Que bolo que você tem? Coloca aqui para mim. Porque você vai entender
como que você começa a mudar o teu comportamento. A Lilian botou aqui um emoji de abacaxi. Muito bom, Lilian. Você vai ter um bolo de abacaxi. Boa, Lucília, você vai ter um bolo de abacaxi. Mas você não queria fazer um bolo de laranja? Você queria fazer um bolo de laranja. E o comportamento é a mesma coisa. Você pode desejar, eu quero ir para academia amanhã, eu vou para academia amanhã, eu vou começar a dieta amanhã. Só que você vai? Só que você é consistente? Não. Por quê? Porque existe algo nessa receita. E como é que você vai ter um bolo de laranja? Você precisa colocar o quê? Escreve aqui para mim. O que você precisa colocar nesse bolo que hoje tem farinha, ovos e abacaxi, mas você quer um bolo de laranja? O que você precisa fazer? Coloca aqui para mim. O que você precisa fazer? Esse exemplo aqui é figurativo, mas ele explica muito bem como é que você realmente pode transformar a tua vida, como é que você pode sair da depressão. Porque lembra o que a gente falou desde o início. Todo sintoma tem uma causa. Todo sintoma tem uma causa. E uma causa gera uma interpretação, gera uma crença. E a crença gera um comportamento. E o comportamento gera o teu resultado. Boa, Simone, boa, Lilian. Você tem que colocar laranja. Mas mais do que colocar laranja, você precisa tirar o abacaxi. Faz sentido? Se eu quero ter um bolo de laranja, eu preciso tirar o abacaxi e colocar laranja. Sem isso, você não tem o bolo de laranja. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, você precisa mudar suas crenças. São as crenças que estão gerando esse comportamento. E essas crenças, elas são formadas através do quê? Das suas experiências e dos seus aprendizados. E depois dessa aula culinária que eu te dei aqui, até fiquei com vontade de comer um bolo de laranja. Agora você vai entender qual é a pior crença que existe depois de tudo que aconteceu na sua infância e que alimenta a depressão. É essa crença aqui. A crença do não merecimento. Porque tudo que aconteceu na sua infância, e principalmente dentro de exemplos que eu dei aqui, claro que existem outros, e talvez na sua história tenha algo muito diferente que aconteceu, essas experiências geraram essa crença do não merecimento. Então imagine o seguinte, se você lá na infância, de uma certa maneira, foi abandonada pela mãe, escreva aqui, não merecimento, para você não esquecer, não merecimento, não merecimento. Imagina que você foi abandonada pela mãe. Qual é a interpretação que existe para sua mente? Eu não mereço o amor dela, eu não mereço o amor dela. Se você foi abusada na infância, eu não mereço ser respeitada. Se você apanhava dos pais, você não merece ser cuidada. Tá fazendo sentido isso para você? Você precisa tratar a causa. E para tratar a causa, você precisa o quê? Tirar o abacaxi que está lá. Porque existe uma interpretação, existe um componente que hoje não faz mais nenhum sentido para quem você é. Porque assim, a criança que, por exemplo, apanhou lá, ela teoricamente não está apanhando mais. Teoricamente. Eu espero que realmente não esteja. Então, ela precisa fazer com que a mente entenda que aquele acontecimento já acabou. Ela precisa tirar a emoção envolvida naquela situação. Para quê? Para que ela possa virar a página. A Vanessa foi abandonada e adotada. Sinto muito por isso. Primeira coisa, sinto muito. E provavelmente isso, Vanessa, reflete na tua vida, ou já refletiu na sua vida. Por quê? O que você viveu, né, o abandono, gerou crenças
crenças fizeram você ter um comportamento e o comportamento gerou seus resultados. Faz sentido isso? Então, mais do que nunca, para você sair da depressão, você precisa tratar a causa. Escreve aqui, tratar a causa. Tratar a causa. Ninguém sai da depressão se não tratar a causa. Muitas pessoas falam para mim o seguinte: ô gata, eu tô bem, tô sem a depressão. Ah, o que você fez? Ah, tô tomando remédio. Você não saiu da depressão. Você não saiu da depressão. E aqui eu não posso ser mentiroso com você, eu não posso te enganar. Você só vai sair desses sintomas, como a depressão, como as crises de ansiedade, como as crises de pânico, se você tratar a causa. Enquanto você não vai na raiz do problema, essa interpretação de não merecimento vai continuar. Vai continuar. Isso vai alimentando esse estado depressivo. Por isso que você precisa tratar a causa. E eu sei que tratar a causa não é fácil, não é gostosinho. Não é. Sabe por quê? Porque a sua mente, lembra que para ela tudo se trata de sobrevivência? Guarda isso, tudo se trata de sobrevivência para sua mente. Ela não quer que você sofra de novo. Ela não quer que você sofra de novo. E por isso, ela faz com que você esconda ou que você escolha o caminho mais fácil, que é de não confrontar isso. É na tua infância. Presta atenção aqui antes da gente encerrar. É na tua infância que está a resposta para o seu sofrimento de hoje. É na infância. Não, gata, mas o meu marido, blá, blá, blá. Eu garanto para você que esse é um problema menor. Sem te conhecer e sem saber da tua história. Sabe por quê? O teu marido pode ser o problema que você está olhando hoje. Mas por que você escolheu esse marido? Por quê? Você atendeu a um comportamento. Alguém já ouviu falar no dedo podre? Alguém conhece o que significa o tal dedo podre? Escreve aqui para mim se você já ouviu falar no dedo podre. O dedo podre não existe. Não existe. Existe o quê? O dedo certo que você escolhe a pessoa para o quê? Atender o que você acredita aqui na sua mente. Não, gata, mas eu não quero trazer para minha vida um cara que é tóxico. Você conscientemente, lembra do bolo de laranja? Conscientemente você quer o bolo de laranja, né? Mas aí tem um abacaxi aqui na sua mente que faz o quê? Com que você escolha o abacaxi. Nada contra o abacaxi, viu? Eu adoro abacaxi. É só uma figura de linguagem. Mas você escolhe alguém que está o quê? Conectado exatamente ao que você acredita. E o que você acredita vem de onde? Vem do que você aprendeu ao longo da vida. Faz sentido isso para você? Muitas pessoas escolhem o marido refletindo o quê? O que aprenderam na infância com o relacionamento dos pais. E mesmo que conscientemente elas não queiram aquilo, só que aqui existe uma crença que está bem solidificada e que gera esse comportamento. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você e coloca aqui para mim o que você aprendeu hoje e vai colocar em prática. O que você aprendeu hoje? Coloca aqui, compartilha o seu aprendizado para ajudar outras pessoas e eu tenho certeza que você vai aprender com o compartilhamento de outras pessoas também. Coloca aqui qual é o teu maior aprendizado com o que a gente falou hoje. Como eu disse, essa live é uma live de utilidade pública. Assim que ela entrar, daqui a pouco ela vai ser salva, compartilha ela com pessoas que se você gostou, compartilha.
com pessoas que você sabe que precisam, que talvez estejam vivendo a depressão. E elas estão, sabe o quê? Patinando. Elas estão reféns de remédios. Elas ficam nesse ciclo, numa gangorra emocional. Elas não saem. Uma hora ela está bem, outra hora está mal. Uma hora ela está bem, outra hora ela está mal. Boa, Marta. A Marta, o aprendizado que preciso de ajuda. Sim, tratar a causa, Marta. Enquanto você não trata a causa, você continua nessa gangorra emocional. Você pode ficar bem por um tempo e finge, mas você está anestesiada. Tratar a causa é você acabar com o sintoma. A Elizabeth, atirar o abacaxi e trazer a laranja para o seu bolo. Boa, boa. É isso aí. A crença que você tem, talvez hoje esteja gerando um comportamento que você não quer. E com isso os resultados que também você não quer. Então tem um abacaxi lá, você precisa tirar esse abacaxi. A Valéria, é mais fácil mudar as crenças. Exatamente. Porque você vai na raiz do problema. Você mudou, ressignificou, você mudou a crença. A partir daí, eu consigo ter um novo comportamento. Quer ver uma coisa fácil de você entender como é mais fácil você mudar uma crença do que um comportamento? Religião. Muitas pessoas mudam de religião, não mudam? Elas mudam. Por quê? Porque em algum momento aquilo que ela acreditava já não faz sentido. E aí elas começam a acreditar em outra coisa que faz sentido para elas. Tudo bem? Faz sentido isso? Ô Danilão, obrigado! Grande Danilo, obrigado! Obrigado pela sua presença, viu Danilo? Deixa eu ver aqui mais aprendizados. A Clarissa, aprendi que é mais fácil mudar as crenças, isso. A Ana, podemos mudar as nossas crenças. A Marta, completamente anestesiada. A Deise, continuar na terapia, excelente. Mônica, para vencer as crenças tem que tratar a causa. Exatamente. Bom, não atingimos a nossa meta, mas está tudo bem. Amanhã de novo. O mais importante dentro desse caminhar é você não desistir. É você não desistir. Amanhã eu vou estar aqui, às 8 horas da manhã, com esse tema daqui. Ó. Esse tema aqui, ó. Vamos ver se isso te interessa. Cadê o tema? Cadê o tema? Não está o tema aqui. Bom, mas eu vou colocar aqui na agenda. Ó. Como lidar com a culpa de não amar mais? Como lidar com a culpa de não amar mais? Esse é o nosso tema de amanhã, às 8 horas da manhã. Tenho certeza que você talvez conheça alguém que precisa entender mais sobre como lidar com essa situação. A Vanessa, como mudar as crenças indo na causa? Por exemplo, a hipnoterapia é uma terapia que trata a causa. Então, quando eu vou lá na causa, quando eu ressignifico, quando eu tiro a emoção ligada àquele evento, eu mudo uma crença. Tudo bem? Bom, eu espero que você tenha um lindo dia e a gente se vê amanhã, 8 horas da manhã, tá bom? Um grande abraço, tchau!